A história de Golias, o gigante filisteu derrotado por Davi, é uma das narrativas mais icônicas da Bíblia. Quem não se lembra do jovem pastor que, armado apenas com uma funda e 5 pedras, enfrentou e venceu um colosso que aterrorizava o exército de Israel? No entanto, o que poucos sabem é que Golias não estava sozinho. Ele fazia parte de uma família de gigantes, 5 irmãos igualmente temíveis, que compartilhavam a mesma linhagem dos Refaíns, ou Refaim, uma raça de gigantes mencionada nas Escrituras. Essa história, muitas vezes omitida ou pouco explorada, revela um capítulo fascinante e sombrio da história bíblica, repleto de intrigas, vinganças e batalhas épicas. Os irmãos de Golias não eram meros coadjuvantes. Eles eram gigantes, tão imponentes e perigosos quanto ele, e após a morte de Golias, juraram vingança contra Davi e o povo de Israel. Essa trama de vingança é um dos segredos mais bem guardados da Bíblia, e sua revelação nos permite entender melhor o contexto das guerras entre Israel e os filisteus, bem como a persistente ameaça que os gigantes representavam. A omissão desses detalhes nas narrativas tradicionais nos faz questionar: por que essa história foi suprimida? O que mais foi escondido sobre esses seres colossais e seu impacto na história da humanidade? Agora, ao mergulharmos na origem desses gigantes, descobriremos que sua existência está profundamente ligada a eventos misteriosos e sobrenaturais que remontam a tempos anteriores ao dilúvio. A origem dos gigantes, como os irmãos de Golias, é um tema que mergulha nas profundezas do mistério e do sobrenatural. Para entender quem eram esses colossos, precisamos voltar a um dos períodos mais enigmáticos da história bíblica, o tempo antes do dilúvio. Segundo as Escrituras, os gigantes eram descendentes dos Nefilins, seres que surgiram da união proibida entre os filhos de Deus, anjos caídos, e as filhas dos homens, mulheres humanas. Essa união híbrida deu origem a uma raça de seres extraordinários, conhecidos por sua força descomunal, tamanho impressionante e, muitas vezes, por sua natureza violenta e destrutiva. Os Refaíns, ou Refaim, a linhagem à qual Golias e seus irmãos pertenciam, eram uma das tribos de gigantes que sobreviveram ao dilúvio e continuaram a habitar a terra. A Bíblia os descreve como uma raça poderosa que habitava regiões como Bazã, uma área que hoje corresponde a partes da Jordânia e de Israel. O próprio Golias, com seus quase 3 metros de altura, era um exemplo clássico desses seres, mas seus irmãos compartilhavam a mesma estatura imponente e habilidades de combate excepcionais. A palavra Refaim tem um significado intrigante. Em hebraico, pode ser traduzida como gigantes ou espíritos dos mortos, sugerindo uma conexão com entidades antigas e talvez até mesmo com o mundo espiritual. Alguns estudiosos acreditam que os Refaíns eram vistos como uma espécie de mortos-vivos, seres que de alguma forma transcendiam a morte e continuavam a assombrar a terra. Essa ideia é reforçada por relatos antigos que descrevem esses gigantes como portadores de conhecimentos avançados e habilidades sobrenaturais, possivelmente herdadas de sua origem angelical. A presença dos Refaíns não se limitava a Canaã. Eles se espalharam por outras regiões, como a Filístia, a Mesopotâmia e até mesmo a África, onde deixaram um legado de mitos e lendas sobre seres colossais. Em Deuteronômio 2:20 e 21, por exemplo, a Bíblia menciona que os Refaíns eram considerados um povo grande e numeroso e alto como os Anaquins, outra tribo de gigantes que habitava Canaã antes da conquista israelita. Essa conexão entre diferentes tribos de gigantes sugere que eles eram parte de uma rede mais ampla de seres poderosos que desafiavam a ordem estabelecida por Deus. A derrota desses gigantes, especialmente pelos israelitas, sob o comando de Josué e Davi, simbolizava mais do que uma vitória militar. Era uma vitória espiritual, um triunfo do povo de Deus sobre forças obscuras e caóticas que ameaçavam a estabilidade do mundo. A luta contra os Refaíns e outros gigantes era, em essência, uma batalha cósmica entre o divino e o profano, entre a ordem e o caos. Essa conexão entre os gigantes e eventos sobrenaturais
nos leva a um ponto crucial. A existência desses seres não era apenas física, mas também simbólica. Eles representavam uma ameaça tanto material quanto espiritual. E sua derrota marcou o fim de uma era em que forças antigas e misteriosas ainda dominavam partes do mundo. Agora, ao explorarmos os 5 irmãos de Golias, descrição e características, veremos como cada um desses gigantes personificava essa ameaça e como suas histórias individuais se entrelaçam com a narrativa maior da Bíblia. A história dos irmãos de Golias é um capítulo fascinante e pouco explorado da Bíblia, repleto de detalhes que revelam a magnitude e o terror desses gigantes. Cada um dos 5 irmãos era tão impressionante quanto Golias, e suas características físicas e habilidades de combate os tornavam adversários formidáveis. Vamos conhecer cada um deles e entender como suas histórias se entrelaçam com a narrativa bíblica. Lami é o primeiro irmão mencionado nas Escrituras, em 1 Crônicas 25. Ele era um gigante da mesma estatura de Golias, e sua arma era uma lança tão grande que seu cabo era comparado ao bastão de um tecelão. Essa descrição sugere que a lança de Lami era extremamente pesada e longa, projetada para um gigante de força sobre-humana. A comparação com o bastão de um tecelão, uma ferramenta grande e robusta, indica que Lami era um guerreiro temível, cuja presença no campo de batalha inspirava medo. Ele foi derrotado por Elanã, um dos valentes de Davi, em uma batalha que demonstrou que mesmo os gigantes podiam ser vencidos com coragem e estratégia. Isbi-Benob é talvez o mais famoso dos irmãos de Golias, graças ao seu confronto direto com o rei Davi. Segundo 2 Samuel 21:16, ele carregava uma lança com uma ponta de bronze que pesava cerca de 300 ciclos, aproximadamente 7 quilos, e uma espada gigante recém-forjada. Isbi-Benob era um gigante imponente, com uma altura estimada entre 2,7 e 3,5 metros. Ele quase conseguiu matar Davi durante uma batalha, mas foi salvo pela intervenção de Abisai, um de seus guerreiros mais leais. Esse episódio marcou um ponto de virada na vida de Davi, levando seus soldados a fazerem um juramento de nunca mais permitir que ele entrasse em combate direto, pois ele era a lâmpada de Israel. Saf, mencionado em 2 Samuel 21:18, era outro irmão de Golias, pertencente à mesma linhagem dos Refaíns. Ele foi derrotado por Sibecai, um dos valentes de Davi, em uma batalha contra os filisteus. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre sua aparência física, é provável que Saf tivesse uma estatura semelhante à de Golias, em torno de 2,7 a 3 metros de altura. Sua derrota reforçou a ideia de que os gigantes, apesar de sua força e tamanho, não eram invencíveis quando confrontados com a fé e a determinação do povo de Deus. Curiosamente, um dos irmãos de Golias também se chamava Goliat, mas era conhecido como Goliat de Tita. Ele é mencionado em 2 Samuel 21:19 e foi derrotado por Elanã, o mesmo guerreiro que matou Lami. Esse gigante carregava uma lança semelhante à de seu irmão, com um cabo comparado ao bastão de um tecelão. A existência de 2 gigantes com o mesmo nome sugere que Goliat pode ter sido um título ou um nome comum entre os Refaíns, indicando sua linhagem e status. O 5º irmão de Golias é descrito em 2 Samuel 21:20 como um gigante de estatura colossal, com uma característica única. Ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, totalizando 24 dedos. Esse detalhe anatômico incomum o tornava ainda mais assustador e lendário. A Bíblia não menciona seu nome, mas ele é descrito como um homem de grande estatura, provavelmente o maior de todos os irmãos. Ele foi derrotado por Jonatas, sobrinho de Davi, em uma batalha que marcou o fim da Era dos Gigantes como uma ameaça significativa para Israel. Cada um desses gigantes personificava a ameaça que os Refaíns representavam para Israel. Suas histórias não são apenas relatos de batalhas, mas também lições sobre coragem, fé e a intervenção divina. A derrota desses colossos simbolizava a vitória de Deus sobre as forças do caos e do mal, e seu legado continua a fascinar
e intrigar estudiosos e leitores da Bíblia até hoje. Agora, ao explorarmos as batalhas contra os gigantes, o conflito entre Israel e os Refaíns, veremos como essas lutas épicas moldaram o destino de Israel e o significado espiritual por trás de cada confronto. As batalhas entre os israelitas e os gigantes, como os irmãos de Golias, não eram apenas conflitos físicos, mas também espirituais. Esses confrontos representavam a luta entre o povo escolhido de Deus e as forças do caos e da desordem, personificadas pelos gigantes. Cada batalha tinha um significado profundo, revelando a fé, a coragem e a dependência de Deus por parte dos israelitas, bem como a natureza destrutiva e arrogante dos gigantes. A história mais conhecida é, sem dúvida, o confronto entre Davi e Golias. Esse episódio, narrado em 1 Samuel 17, não foi apenas uma vitória militar, mas um marco espiritual. Davi, um jovem pastor sem treinamento militar, enfrentou Golias com nada mais do que uma funda e 5 pedras. Sua vitória foi um testemunho do poder de Deus, mostrando que a fé e a confiança no Senhor podem superar qualquer obstáculo, por mais intimidante que pareça. A derrota de Golias foi um golpe devastador para os filisteus e um impulso moral para os israelitas, mas também desencadeou uma onda de vingança por parte dos irmãos de Golias. Após a morte de Golias, seus irmãos juraram vingança contra Davi e o povo de Israel. Essa trama de retaliação é detalhada em 2 Samuel 21, onde vemos uma série de batalhas entre os gigantes e os valentes de Davi. Cada um dos irmãos de Golias representava uma ameaça única, mas todos compartilhavam o mesmo objetivo: destruir Israel e vingar a morte de seu irmão. Esses confrontos não eram apenas lutas pela sobrevivência, mas também batalhas pelo destino espiritual de Israel. Uma das batalhas mais dramáticas foi o confronto entre Davi e Isbi-Benob. Nessa ocasião, Davi, já envelhecido e cansado das guerras, quase perdeu a vida. Isbi-Benob, armado com uma lança de bronze pesada e uma espada gigante, viu a oportunidade de matar o rei de Israel. No entanto, a intervenção de Abissai salvou Davi de uma morte certa. Esse episódio levou os soldados de Israel a fazerem um juramento solene. Davi nunca mais entraria em batalha, pois ele era a lâmpada de Israel. Essa decisão marcou o fim da carreira militar de Davi e destacou a importância de sua liderança para o povo. Em outras batalhas, os gigantes Seif e Goliath Gitita foram derrotados pelos valentes de Davi. Seif foi morto por Sibecai, um dos guerreiros mais corajosos de Davi, enquanto Goliath Gitita foi derrotado por Elanã. Essas vitórias mostraram que, embora os gigantes fossem poderosos, eles não eram invencíveis. A fé e a coragem dos israelitas, aliadas à proteção divina, foram suficientes para superar até os adversários mais temíveis. A batalha final contra os gigantes ocorreu em Gate, onde um gigante sem nome, com 6 dedos em cada mão e cada pé, foi derrotado por Jonatas, sobrinho de Davi. Esse gigante era provavelmente o maior e mais assustador de todos, mas sua derrota marcou o fim da era dos gigantes como uma ameaça significativa para Israel. A vitória sobre ele simbolizou o triunfo definitivo de Deus sobre as forças do mal e o caos. Essas batalhas não eram apenas conflitos militares, elas tinham um significado espiritual profundo. Cada vitória dos israelitas sobre os gigantes era uma demonstração do poder de Deus e da fidelidade de seu povo. Ao mesmo tempo, a derrota dos gigantes representava o fim de uma era em que forças antigas e misteriosas ainda dominavam partes do mundo. Agora, ao explorarmos o legado dos gigantes, a extinção dos Refaíns e seu impacto na história, veremos como essas histórias continuam a ressoar na cultura e na mitologia de diferentes povos ao redor do mundo. A derrota dos gigantes, como os irmãos de Golias, marcou o fim de uma era em que seres colossais e misteriosos caminhavam pela terra. No entanto, o legado desses gigantes não desapareceu completamente. Suas histórias continuam a ecoar na cultura, na mitologia e até mesmo na arqueologia, alimentando debates e fascínio sobre sua existência e seu papel na história da humanidade. A extinção dos Refaíns e de outras tribos de gigantes como os Anaquins e os Emins
foi um marco importante na história de Israel. Essas vitórias não apenas consolidaram o domínio israelita sobre Canaã, mas também simbolizaram o triunfo de Deus sobre as forças do caos e do mal. A derrota dos gigantes mostrou que, apesar de sua força e tamanho, eles não eram invencíveis quando confrontados com a fé e a determinação do povo de Deus. Esse tema de vitória espiritual sobre forças aparentemente insuperáveis é um dos pilares da narrativa bíblica. Curiosamente, a ideia de gigantes não é exclusiva da Bíblia. Em praticamente todas as culturas ao redor do mundo, há mitos e lendas sobre seres colossais. Na mitologia grega, por exemplo, os titãs e os gigantes eram figuras poderosas que desafiavam os deuses. Nas tradições nórdicas, os jotuns eram gigantes que personificavam as forças da natureza e do caos. Na América do Sul, lendas indígenas falam de gigantes que habitavam a terra antes dos humanos. Essas semelhanças sugerem que a memória dos gigantes pode estar enraizada em eventos históricos reais, embora envoltos em mito e folclore. A existência de gigantes tem sido um tema de debate entre estudiosos e arqueólogos. Embora não haja consenso, algumas descobertas intrigantes foram feitas ao longo dos anos. Por exemplo, esqueletos de tamanho incomum foram encontrados em várias partes do mundo, incluindo o Oriente Médio e as Américas. Embora muitos desses achados tenham sido desacreditados ou explicados como anomalias, eles continuam a alimentar a especulação sobre a possível existência de gigantes na antiguidade. Além disso, estruturas megalíticas, como as encontradas em Baalbek, Líbano, ou em Pumapunku, Bolívia, muitas vezes são atribuídas a gigantes devido ao tamanho e peso impressionantes das pedras utilizadas. O fascínio pelos gigantes transcende a religião e a história, influenciando a cultura popular de diversas formas. Livros, filmes, séries e jogos frequentemente exploram o tema de gigantes, seja como vilões temíveis ou como figuras trágicas. A história de Davi e Golias, em particular, tornou-se um símbolo universal da luta do pequeno contra o poderoso, inspirando inúmeras adaptações e interpretações. Esse legado cultural mostra como as histórias bíblicas continuam a ressoar na imaginação das pessoas, mesmo milênios depois de terem sido escritas. Além de seu impacto histórico e cultural, os gigantes também têm um significado espiritual profundo. Eles representam as forças do mal, do caos e da rebelião contra Deus. Sua derrota simboliza a vitória da fé, da justiça e da ordem divina sobre o caos e a desordem. Esse tema é relevante não apenas no contexto bíblico, mas também na vida espiritual de cada indivíduo. Assim como Davi enfrentou Golias, todos nós enfrentamos gigantes em nossas vidas, medos, desafios e tentações que parecem insuperáveis. A história dos gigantes nos lembra que, com fé e coragem, podemos superar qualquer obstáculo. O legado dos gigantes, portanto, vai muito além de suas histórias de terror e destruição. Ele nos convida a refletir sobre a natureza do mal, o poder da fé e a importância de confiar em Deus, mesmo diante das adversidades mais assustadoras. Agora, ao concluirmos essa análise, podemos ver como essas narrativas antigas continuam a nos ensinar e inspirar, mostrando que, no final, a luz sempre triunfa sobre as trevas. A história dos irmãos de Golias e dos gigantes da antiguidade é, mais do que uma série de relatos épicos, é uma janela para um mundo onde o divino e o terreno se entrelaçam, onde a fé e a coragem enfrentam forças aparentemente invencíveis. Essas narrativas nos mostram que, por mais intimidantes que sejam os desafios que enfrentamos, a vitória é possível quando confiamos em algo maior do que nós mesmos. A derrota dos gigantes não foi apenas uma conquista militar, mas um triunfo espiritual que ecoa até os dias de hoje. Se você se sentiu fascinado por essas histórias e quer explorar mais sobre os mistérios da Bíblia, os gigantes da antiguidade e outros temas intrigantes, não deixe de se inscrever no canal Unraveling the Scriptures. Aqui, mergulhamos fundo nas narrativas bíblicas, trazendo à tona detalhes esquecidos, conexões surpreendentes e análises que podem transformar sua compreensão das Escrituras. Cada vídeo é uma jornada para desvendar os segredos do passado,
e descobrir como eles se relacionam com o nosso presente. Então, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A história dos gigantes é apenas o começo. Há muito mais para explorar e estamos aqui para guiá-lo nessa jornada. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os mistérios das Escrituras e a revelar histórias que podem mudar sua visão do mundo. O fascínio pelos gigantes transcende a religião e a história, influenciando a cultura popular de diversas formas. Livros, filmes, séries e jogos frequentemente exploram o tema de gigantes, seja como vilões temíveis ou como figuras trágicas. A história de Davi e Golias, em particular, tornou-se um símbolo universal da luta do pequeno contra o poderoso, inspirando inúmeras adaptações e interpretações. Esse legado cultural mostra como as histórias bíblicas continuam a ressoar na imaginação das pessoas, mesmo milênios depois de terem sido escritas. Além de seu impacto histórico e cultural, os gigantes também têm um significado espiritual profundo. Eles representam as forças do mal, do caos e da rebelião contra Deus. Sua derrota simboliza a vitória da fé, da justiça e da ordem divina sobre o caos e a desordem. Esse tema é relevante não apenas no contexto bíblico, mas também na vida espiritual de cada indivíduo. Assim como Davi enfrentou Golias, todos nós enfrentamos gigantes em nossas vidas, medos, desafios e tentações que parecem insuperáveis. A história dos gigantes nos lembra que, com fé e coragem, podemos superar qualquer obstáculo. O legado dos gigantes, portanto, vai muito além de suas histórias de terror e destruição. Ele nos convida a refletir sobre a natureza do mal, o poder da fé e a importância de confiar em Deus, mesmo diante das adversidades mais assustadoras. Agora, ao concluirmos essa análise, podemos ver como essas narrativas antigas continuam a nos ensinar e inspirar, mostrando que, no final, a luz sempre triunfa sobre as trevas. A história dos irmãos de Golias e dos gigantes da antiguidade é, mais do que uma série de relatos épicos, é uma janela para um mundo onde o divino e o terreno se entrelaçam, onde a fé e a coragem enfrentam forças aparentemente invencíveis. Essas narrativas nos mostram que, por mais intimidantes que sejam os desafios que enfrentamos, a vitória é possível quando confiamos em algo maior do que nós mesmos. A derrota dos gigantes não foi apenas uma conquista militar, mas um triunfo espiritual que ecoa até os dias de hoje. Se você se sentiu fascinado por essas histórias e quer explorar mais sobre os mistérios da Bíblia, os gigantes da antiguidade e outros temas intrigantes, não deixe de se inscrever no canal Cofre do Enigma Sagrado. Aqui mergulhamos fundo nas narrativas bíblicas, trazendo à tona detalhes esquecidos, conexões surpreendentes e análises que podem transformar sua compreensão das Escrituras. Cada vídeo é uma jornada para desvendar os segredos do passado e descobrir como eles se relacionam com o nosso presente. Então, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A história dos gigantes é apenas o começo. Há muito mais para explorar e estamos aqui para guiá-lo nessa jornada. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os mistérios das Escrituras e a revelar histórias que podem mudar sua visão do mundo.